Seja bem-vindo de volta. E você conhece alguém que come compulsivamente e não apresenta aumento de peso? Pois é, de início isso pode parecer um sonho, pode parecer legal, mas você sabia que essa pessoa pode sofrer de bulimia? Pois é, o problema é caracterizado pela ingestão excessiva e compulsiva de alimentos sem aumento proporcional, sem ganho de peso. Exatamente. Essa pessoa também pode autoinduzir vômitos, uso de laxantes e diuréticos para evitar o ganho de peso. E essa alimentação excessiva, sem aumento proporcional do peso corporal, geralmente vem aliada à depressão, obsessão por exercícios físicos e, na maioria das vezes, quem tem bulimia come em segredo ou escondido dos outros. Se você quer saber mais sobre esse problema, preste atenção no quadro ABC da Saúde. A bulimia atinge principalmente mulheres na tentativa de se manterem magras. E para conversar sobre esse assunto, convidamos para vir ao Estilo de Vida a Monique Mori, ela que é nutricionista, e também a Esther Jeane, ela que é psicóloga. Meninas, sejam muito bem-vindas ao programa. Vamos discutir esse assunto que é de extrema importância, já que pode afetar tanto a saúde física quanto a saúde mental de quem sofre de bulimia, não é? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, agradeço a oportunidade por estar aqui falando de um assunto tão sério para a nossa sociedade. As principais causas da bulimia, elas geralmente vêm aliadas a fatores psicológicos? Bom, os fatores que envolvem a bulimia, basta pontuar o seguinte: a bulimia é um transtorno alimentar. Faz parte de um transtorno alimentar conforme o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças. Bom, partindo desse princípio, a bulimia ela é realmente um fator que envolve toda a parte nutricional e tem vários fatores. Um deles pode ser o genético, tem os fatores sociais, que hoje nós estávamos conversando agora há pouco sobre a questão do modelo de beleza, todos têm que ser magro, e aí entra o conflito mesmo. Então, assim, além de fatores genéticos, sociais, tem mesmo a questão de outros transtornos associados, que o bulímico, na verdade, ele vem com um problema de autoestima, e a depressão maior é um fator importante para esse quadro. Geralmente quem apresenta esse tipo de quadro pode sofrer de depressão, ter uma baixa autoestima ou algum complexo de inferioridade, não é? A Esther explicou aqui a respeito do fator psicológico. Para a nutrição, o que significa, o que é a bulimia? Explica pra gente já na tua área, Monique. Bom dia. Bom dia. Nesse fator, como a Esther explicou, isso é verdade. Na nutrição também o que a gente observa muito é o seguinte, também na parte da infância, a pessoa ter sido obesa, ter tido uma obesidade. Então, como ela consegue emagrecer e fica nessa parte da adolescência para a fase adulta já magra, então ela não aceita voltar aquele peso de novo. Então, por isso que é um dos estímulos também que leva a ter a bulimia. O que esse fato da pessoa autoinduzir o vômito ou usar laxante e diuréticos para não ter o ganho de peso, o que isso pode causar na saúde dessa pessoa? Vários fatores, Primeiro, causa uma gastrite severa, causa uma inflamação no esôfago, uma inflamação da garganta, pela autoindusão do vômito, Que não é só isso que eles fazem uso de laxante excessivo, de diuréticos, ou então atividade física em excesso, tudo pelo peso da consciência, de ter tido aquele consumo excessivo da alimentação. E, na verdade, gente, é um consumo excessivo sim, chega a ser mais de 2.000 calorias em uma refeição. E isso é o ideal que você deve consumir no decorrer do seu dia. O seu dia inteiro é a base que a gente dá de uma dieta de 1.800 a 2.000 calorias. E o bulímico tende a consumir isso em uma única refeição. Pelo que eu pesquisei, essa doença ela atinge principalmente mulheres, não é? A gente vive num mundo que deve se seguir um padrão de beleza, aquele padrão tem esse magro, apelo, da mídia e tudo. Esse apelo, exatamente. Então, por si só, a mulher já se preocupa muito mais com a beleza do que o homem. Mais. Então, naturalmente, é uma doença que vai afetar principalmente as mulheres. Existe uma idade mais propensa para que as mulheres desenvolvam essa doença ou não? Sim, nós estávamos até conversando antes de iniciar o programa. É sempre assim, na fase da adolescência para a fase adulta. A partir dos 18 anos você chega a ser a mais comum. Porque, como a doutora falou há pouco, a bulimia, a maioria das vezes está sempre ligada à anorexia.
que também é outra doença de transtornos alimentares. Então, a anorexia ela tende a vir numa fase um pouco mais cedo, na fase da pré-adolescência para a adolescência, a bulimia vem sempre depois, que é justamente a culpa de estar consumindo aquele alimento em excesso. Existe, Esté, a possibilidade de uma criança ser bulímica ou não? É mais difícil? Sim, existe em todas as idades, né? Inclusive, assim, uma das pesquisas realizadas é que a nossa sociedade ela tem em média 3 a 7%, né, em relação a esse quadro de bulimia. E isso é importante frisar que é difícil identificar, né, como você bem iniciou o programa, dizendo que eles comem escondido. E na maioria do quadro dessas pessoas que são bulímicas, ela tem o peso normal. O que complica é o sentimento de culpa, né? O comer excessivo em pouco período de tempo, que isso é uma situação importante para se identificar o bulímico. Diagnóstico, né? A característica das pessoas bulímicas, elas se alimentam em curto período de tempo, uma quantidade excessiva, né? E aí vem o sentimento de culpa. E esse sentimento ele é subjetivo, né? Para você ver o nível de consciência que eles têm em relação a uma deficiência mesmo genética. Né? Esse é um problema que envolve e aí gera o conflito e aí vem o vômito, aí vem todo esse procedimento, né, de purgação que nós chamamos, né? Geralmente quando uma pessoa tem um problema de saúde, principalmente se for de caráter psicológico, geralmente a pessoa ela não percebe. Então são as outras pessoas que têm que perceber quais os sinais que uma pessoa que apresenta bulimia, ela vai passar a ter, tanto no fator psicológico quanto no fator nutricional. Bom, no fator psicológico existe a limitação, né? Ele até se percebe, mas custa um pouco, porque como é um mecanismo de defesa que ele utiliza de que eu estou resolvendo o problema com o vômito, ou com laxante, ou com diurético, ou qualquer uma outra forma nesse sentido, então assim, eu não tenho problema. Né? É mais ou menos assim. A pessoa se sente satisfeita na hora em que ela está comendo, que ela está preenchendo algum tipo de vazio com essa alimentação excessiva, e depois ela coloca tudo isso para fora dessas formas, né? Autoinduzindo vômito ou usando laxantes e mais ou menos assim, entre Quase aspas. Ela resolve o problema, ela né? Resolve o problema. Ela consegue colocar. O ruim é que depois vem o sentimento de culpa e é esse sentimento de culpa que vai causar problema. Não, depois está caracterizado o transtorno. Né? Tem o problema, para ela, entre aspas, ela solucionou o problema e aí vem o conflito, que aí já está relacionado ao transtorno. Né? Quais os sinais que essa pessoa vai dar? Como que eu posso perceber, por exemplo, que alguém da minha família, algum amigo, está tendo esse tipo de problema? Bom, existem vários. Um deles é a comer excessivo. Né? O outro... Pois é, mas na maioria das vezes a pessoa ela vai comer escondido, vai comer em segredo. Exatamente, mas em algum momento vai fugir a regra, né? Porque isso tende a aumentar, né? Se não tratado, com certeza tende a aumentar. A desidratação, a pessoa fica desidratada por conta do vômito que ela induz sempre, né? Pele ressecada, as unhas, né? Os dentes ficam enfraquecidos também. A gengiva é comprometida por conta do vômito. Do suco gástrico, né? Daquele vômito em excesso e repetidas vezes, porque não se vomita uma vez só durante o dia. Então, conforme vai sendo a culpa fica sendo maior. Então, isso tem esses episódios de indução do vômito várias vezes ao dia, não é só uma única refeição. Pois é, você citou uma coisa importante agora, não é só uma vez ao dia que isso acontece, não é? São várias vezes. Isso pode... Não que a pessoa ela vá acontecer isso com ela nos horários certos das refeições, são em horários variados do dia, não é? Isso, são horários variados do dia. E isso daí já compromete, porque o certo é você comer de 3 em 3 horas, não é? Em pequenas quantidades. E você comendo em muitas quantidades, várias vezes ao dia, e ainda induzindo colocar esse alimento para fora. Isso é assim a gente costuma falar que tem um ciclo, né? A bulimia. Qual é o ciclo? Primeiro eles trabalham assim, com jejum, fazem assim um jejum assim, sem comer nada, uma dieta hiper rigorosa. Aí depois que passa esse jejum, passam uma manhã inteira sem comer, aí chega no horário do almoço ou do jantar, aí já começa a ter essa compulsão por comida. Aí tudo que ele tentou evitar durante o dia, chega à noite, ele vai comer. Lasanha, doce, o que ele tiver vontade de comer, 2, 3 mil calorias ele vai estar consumindo. Aí depois disso vai vir o que a doutora falou, vai vir a culpa.
Aí o que ele vai fazer? Vai ao banheiro induzir esse vômito, botar tudo isso para fora, que foi ingerido, ou então vai estar consumindo laxantes, diuréticos, para estar tirando isso do corpo dele e sair aquela culpa de que ficou na cabeça do excesso de comida que ele consumiu. E já é um ato que faz a pessoa ficar naturalmente fraca, porque o ato do vômito, ele Sim. tira muita força, não? Ele requer muita força de quem está vomitando, no caso, não é? Então já é complicado. Falo que tem até uma característica também dos dedos, pela indução do vômito, está toda vez colocando na garganta, você já também nota um dedo diferente, um dedo meio calejado, um desgaste de você estar fazendo isso, repetidas vezes ao dia. Ok, então, bom, a gente vai para o intervalo agora, mas é rápido, você pode participar com a gente, pode mandar sua pergunta via Facebook, estamos online nesse momento. Aproveita a participação da Esther Giane, da Monique Mori, da psicóloga e da nutricionista, elas que estão aqui, que vieram aqui esclarecer esse assunto com a gente, que é de extrema importância. Bom, então a gente vai para o intervalo, daqui a pouco podemos responder as outras dúvidas e a gente volta daqui a pouco. Até já.